Graça e paz, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Controle do Alto. Hoje temos um tema urgente, forte e extremamente necessário para os nossos dias. Objetos consagrados, quando o inimigo entra pela porta da distração. Prepare-se, pegue sua Bíblia, papel e caneta. E claro, já aproveita para comentar aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo e qual o horário aí na sua cidade. Isso nos ajuda a saber até onde o Senhor tem feito essa mensagem chegar. E se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Alguém da sua família pode estar precisando ouvir esse alerta. Hoje, você vai ouvir um testemunho real e impactante, contado por uma mãe cristã que viveu uma batalha espiritual intensa depois que um objeto aparentemente inofensivo entrou em sua casa. Um colar achado na rua se tornou a porta de entrada para tormentos, pesadelos e opressões. Mas, como todo testemunho que glorifica o nome do Senhor, você vai ver também a libertação e entender a importância de vigiar o que permitimos entrar em nossos lares. Então, se acomode, abra o seu coração e vamos juntos mergulhar nessa história que com certeza vai abrir os seus olhos espirituais. Quando o inimigo entra sem ser convidado. Meu nome é Márcia. Sou serva do Senhor há muitos anos e hoje quero compartilhar algo que vivi com a minha filha, que na época tinha apenas 14 anos. Nunca imaginei passar por uma guerra espiritual tão intensa e por tão pouco. Um objeto, um simples objeto. Mas foi suficiente para o inimigo encontrar uma brecha. E foi ali que eu aprendi que nem tudo que brilha deve entrar no nosso lar. Eu sempre fui uma mulher de oração. Fui criada na igreja e quando engravidei da Júlia, consagrei ela ao Senhor. Criei minha filha dentro da palavra. Levei para EBD, ensinei a orar, a jejuar. Sempre cuidei para que nossa casa fosse um ambiente de paz. Mas naquele mês, algo começou a mudar. E eu não percebi logo de cara. Tudo começou em uma tarde comum. Júlia chegou da escola mais quieta do que o normal. Subiu para o quarto e ficou lá. Quando perguntei o que havia acontecido, ela disse que só estava cansada. Naquela noite ela teve o primeiro pesadelo. Disse que via vultos, sentia como se alguém estivesse no quarto. Oramos, lemos o Salmo 91 e eu pensei que fosse apenas um susto. Adolescente tem imaginação fértil, pensei. Mas os dias passaram e tudo só piorava. Ela começou a ter insônia, medo do escuro, evitava ficar sozinha. Parecia que algo a seguia. Teve uma noite em que ela correu para o meu quarto gritando que uma mulher com olhos escuros estava sentada na cadeira ao lado da cama dela. Eu levantei e fui até lá e o quarto estava como sempre, mas a atmosfera pesada, fria, estranha. Eu comecei a buscar mais a Deus. Jejuei, orei, clamei por discernimento e comecei a notar que não era só com ela. A casa toda estava diferente. O ambiente espiritual da minha casa mudou. A paz sumiu, a oração travava, o louvor já não fluía como antes. Eu entrava no quarto dela para orar e sentia resistência. Uma dor de cabeça vinha, um sono repentino, e algo dentro de mim gritava: tem algo errado aqui. Uma madrugada, enquanto orava, o Espírito Santo me lembrou de um texto, Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Naquele momento, meu coração queimou. Eu entendi. Isso é espiritual. Dias depois, fui conversar com a Júlia com mais calma. Foi quando ela, com muita relutância, me contou que tinha achado um colar na rua. Disse que quando saía da escola viu o objeto no chão. Um pingente prateado, com um olho no meio. Ela achou bonito e resolveu pegar. Disse que sentiu uma curiosidade e guardou na mochila. Você orou antes de trazer para casa? Perguntei. Não, mãe, era só um colar. Ela respondeu com a voz baixa. Na hora eu soube. Ali estava a brecha.
Senti o estômago embrulhar. Algo me dizia que aquilo não era só um enfeite. Lembrei de um outro texto, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu sabia que precisava agir, mas também sabia que precisava de direção espiritual. Foi então que, numa quinta-feira à noite, fui ao círculo de oração da igreja. Cheguei lá em silêncio, pedi a Deus que falasse comigo, eu precisava de uma resposta clara. No meio da oração, uma irmã, cheia do Espírito Santo, começou a orar em línguas. De repente, ela parou e disse: "O Senhor me mostra uma casa, e dentro dela há um objeto que foi consagrado ao mal. O inimigo entrou por ali. O Senhor manda dizer: tire o que está escondido." Aquelas palavras me atingiram como um raio. Era Deus. Era comigo. Voltei para casa em silêncio. Passei por cada cômodo, orando, até entrar no quarto da minha filha. Abri a gaveta da cômoda e lá estava o colar, o tal pingente de olho. Quando toquei nele, um calafrio subiu pelas costas. Eu comecei a suar frio. Era como se eu tivesse tocado numa serpente. Naquele momento, comecei a orar. Clamei o nome de Jesus, peguei o objeto, saí até o quintal e ali mesmo eu disse: Senhor, eu renuncio tudo que esse objeto representa. Eu quebro em nome de Jesus toda a consagração, toda a maldição, toda a brecha que foi aberta por causa dele. Satanás, você perdeu o território. Esse lar é consagrado ao Deus Altíssimo. Joguei o colar fora, ungi a porta da minha casa e voltei para dentro com uma certeza. A guerra ainda não tinha terminado. Aquele objeto tinha sido só a isca. Agora eu precisava guerrear pela libertação da minha filha. O que aconteceu depois foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Naquela noite, depois de jogar o colar fora, entrei no quarto da minha filha com o coração apertado. Júlia estava deitada, mas os olhos estavam abertos, vidrados no teto. Ela não dormia. Quando me aproximei, ela virou lentamente a cabeça e disse com uma voz baixa: Mãe, depois que você saiu do quarto, eu ouvi alguém me chamar pelo nome. 3 vezes. Na hora eu senti uma dor no estômago, e eu sabia que aquilo era espiritual. Me ajoelhei ali mesmo ao lado da cama e comecei a orar em voz baixa, clamando o sangue de Jesus. Senhor, eu não aceito essa opressão na vida da minha filha. Eu sou tua serva. Essa casa é tua. Minha filha é tua. Todo espírito de trevas que se alojou aqui por meio desse objeto, eu ordeno, saia agora, em nome de Jesus. Ela começou a chorar, primeiro em silêncio, depois com soluços. E então, um desespero tomou conta dela. Ela dizia: Tá me apertando, mãe, tá me apertando. O quê, filha? Eu sinto uma coisa me puxando. Eu comecei a guerrear, repreendi, declarei versículos em voz alta, peguei o óleo, ungi a testa dela, os pulsos, os pés. Espírito maligno, escuta o que eu vou dizer. Você entrou sorrateiramente, mas hoje, pelo poder do nome de Jesus, você vai sair. Minha filha não te pertence. O sangue de Jesus é contra ti. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ela começou a tremer. Era como se estivesse com febre. O corpo dela suava, os olhos se reviravam. Eu continuei clamando e apontei diretamente para a porta. Saia! Saia agora! Você não tem mais legalidade neste lugar. Foi então que algo saiu dela. Não vi com os olhos naturais, mas senti. O ambiente ficou leve de repente. Júlia desabou num choro diferente, um choro de alívio. Ela me abraçou forte e disse entre lágrimas: Mãe, ele saiu. Eu tô leve, tô leve. Naquele momento eu chorei junto. Senti o Espírito Santo envolvendo aquele quarto.
Um perfume suave encheu o ar e uma paz indescritível desceu sobre nós. Eu sabia, o Senhor havia libertado minha filha. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Naquela madrugada, não conseguimos dormir. Não por medo, mas porque queríamos apenas louvar. Cantamos baixinho, oramos juntas. Pela primeira vez em semanas, a casa estava em paz. Não só o ambiente, mas o espírito. A opressão foi embora. A treva perdeu o lugar. A luz voltou. No dia seguinte, Júlia acordou sorrindo, me abraçou forte e disse: Mãe, eu dormi, sem medo, sem voz, sem nada. Só dormi. Aquela menina que estava abatida, com o olhar apagado, agora estava ali, viva. E eu entendi que não era só libertação, era renascimento. Comecei então a buscar mais ainda do Senhor. Fui atrás de versículos, testemunhos, comecei a estudar sobre objetos consagrados e fiquei assustada com o que encontrei. A Bíblia fala sobre isso. Atos 19:19. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos. Aqueles que se convertiam ao Senhor na igreja primitiva sabiam que não podiam manter em suas casas objetos ligados às trevas. Eles queimavam, rompiam, eliminavam qualquer ponte com o passado. E eu, uma cristã de tantos anos, deixei minha filha trazer para dentro de casa algo que foi literalmente consagrado a demônios, tudo porque parecia bonitinho, inofensivo, só um colar. Foi então que entendi. O diabo se aproveita da distração. Ele sabe que não pode tocar nos escolhidos de Deus, mas ele vive procurando brechas. E uma das mais comuns é através do que a gente deixa entrar no nosso lar. Pode ser um objeto encontrado na rua, pode ser uma lembrança de alguém, um presente, um adorno, um item de decoração, um livro, uma imagem. Se aquilo foi consagrado no oculto, se carregou carga espiritual, ele se torna uma legalidade, um canal para o inimigo agir. Na minha casa, o inimigo encontrou uma fresta, mas o Espírito Santo me mostrou a origem e me deu autoridade para fechar aquela brecha. Desde então, mudei completamente a forma como cuido da minha casa. Tudo que entra passa primeiro pela oração. Tudo que é herdado, doado, comprado, passa pelo filtro da intercessão. E eu ensino isso para outras mães, para outras mulheres da igreja, porque eu sei que muitos lares estão sofrendo sem entender por quê. E às vezes, o motivo está ali, em cima da estante, no quarto, na gaveta. Josué 7:13. Santificai-vos. Há anátema no meio de vós, ó Israel. Não podereis resistir aos vossos inimigos, até que tireis o anátema do meio de vós. Deus não muda. A palavra permanece. Se queremos viver em paz, precisamos remover o que é impuro. Se queremos resistir ao inimigo, precisamos fechar todas as brechas. Hoje, minha filha serve ao Senhor com alegria. Ela mesma contou o testemunho na reunião de jovens. Disse: Eu achava que era só um colar, mas era uma armadilha. E se não fosse a oração da minha mãe, eu nem sei onde eu estaria agora. E eu, como mãe, digo a você que está ouvindo: não ignore o que o Espírito Santo te mostra. Se ele te der discernimento sobre algo dentro da sua casa, haja. Mesmo que pareça exagero, mesmo que os outros não entendam, obedeça. Porque não é só estética, é espiritual, e o inimigo sabe exatamente como se disfarçar. Hoje eu olho para trás e entendo que essa experiência não foi só para mim e minha filha. Foi um chamado de Deus para despertar outras famílias. Porque tem muita gente vivendo dentro de casa com ansiedade, insônia, brigas, opressão e não entende por quê. Muitos acham que é só estresse, que é coisa da cabeça, que está tudo bem. Mas espiritualmente, as janelas estão abertas e o inimigo está agindo silenciosamente. Ele não precisa fazer escândalo. Ele entra devagar, sorrateiro, e quando vê, já está sentado no sofá. Sabe o que mais me preocupa? É o tanto de cristão que acha isso bobagem,
que diz: "Ah, isso é coisa de crente fanático. Ah, Deus conhece meu coração." Mas a palavra é clara: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você é templo do Espírito Santo, sua casa precisa ser extensão desse templo. Se a sua vida é consagrada, seu lar também precisa ser. Não dá para orar pedindo proteção e ao mesmo tempo manter na estante um objeto que foi consagrado a demônios. É incoerência espiritual. A partir daquele dia, eu e minha filha passamos a fazer algo que se tornou um hábito sagrado aqui em casa. Periodicamente, oramos por todos os cômodos, cada item, cada armário, cada objeto. E se o Espírito Santo incomoda, a gente remove. Mesmo que não entenda, mesmo que pareça pequeno, porque eu prefiro parecer exagerada e viver em paz do que ser negligente e abrir espaço para a guerra. Hoje eu posso afirmar: meu lar é território santo. E eu declaro isso todos os dias. Nesta casa só entra o que vem de Deus. Todo presente, toda lembrança, toda roupa, toda música, tudo passa pelo filtro da intercessão. E se eu posso deixar um conselho para quem está ouvindo, ore pelo que você leva para dentro de casa. Porque o inimigo continua usando as mesmas estratégias, só muda a embalagem. Às vezes é uma pulseira, um livro, uma imagem, um presente que veio com carinho, mas carregando opressão. Você não precisa entender com a razão, mas precisa discernir com o espírito. E se você sente que algo está estranho no seu lar, não tenha medo. Dobre o joelho, peça ao Espírito Santo que revele. Ele mostra, ele guia. E quando você age em obediência, a vitória vem. Assim como veio para mim e para minha filha, porque o Deus que liberta ainda está libertando. O Deus que revela ainda está revelando. E o Deus que nos guarda é fiel até o fim. Glória a Deus por esse testemunho poderoso. Se você ficou até aqui, tenho certeza que foi tocado, que o Espírito Santo falou contigo. Porque essa não foi apenas a história de uma mãe e sua filha. Essa é a realidade espiritual de muitos lares cristãos hoje. E esse vídeo foi um alerta do céu para você. Se essa palavra falou ao seu coração, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no Controle do Alto. Todos os dias temos uma nova mensagem diretamente do coração de Deus para sua vida. Ativa o sininho para não perder nenhuma palavra e compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Fique firme, com os olhos no alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.